Alguns dos materiais usados nessa mandala: a mica, a resina e as tintas. Eu vou deixar a lista completa na descrição do vídeo. E, por favor, dê um like agora, no início do vídeo. Obrigada e vamos ao vídeo. Para fazer uma mandala, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o centro. Eu tenho um fornecedor maravilhoso que me entrega a mandala já com o centro encontrado. Isso facilita muito, ainda mais quando falamos de uma mandala de 60 centímetros de diâmetro. Você tem menos problemas para fazer o processo de encontrar o centro. Ou então você pode usar os gabaritos também, que funcionam super bem. Mas eu realmente gosto demais do fato de já vir com o centro marcado e fica mais fácil de trabalhar. É um trabalho a menos. A ideia dessa mandala foi de construir uma mandala com um princípio diferente. Eu pintei inicialmente tudo de branco, depois com compasso eu vim e fiz alguns círculos com lápis aquarelável azul bem clarinho, porque era o que eu pretendia fazer. Que são as cores dominantes. Para que eu estou fazendo isso? Essa tinta é uma tinta acrílica, ela é mais fácil de espalhar, ela é menos grossa, digamos assim, e tem uma excelente cobertura. Com uma única demão, ela já cobre o que eu precisava que ela cobrisse. Então, para criar o efeito, por enquanto vocês estão vendo a tinta perfeitamente sólida e eu imagino que vocês estejam pensando aonde vai dar tudo isso. O primeiro aro preto feito por mim foi feito com a intenção de esconder eventuais falhas que podem ser geradas com a cobertura que eu vou dar. Nesse caso que vocês estão vendo, eu tenho a intenção de que esse azul se assemelhe a um azul do mar, da água, enfim. É um azul vivo. Com uma pequena esponja, eu estou espalhando e batendo as tintas no MDF. A primeira tinta usada foi da Amsterdã, foi o turquesa. A segunda foi um azul da Bebel, um azul fitalo. E depois um turquesa cobalto, Heavy Body da Liquitex. Então, nós tivemos aí 3 tipos de tinta. Uma tinta mais líquida da Amsterdã, uma tinta da Bebel também bastante fácil de trabalhar, bastante líquida. Líquida, líquida não, a palavra seria pastosa. Eu estou fazendo um acabamento com a tinta da Bebel também, o fitalo, porque eu pretendo que a borda fique o mais homogênea possível. Então, como eu vou usar resina, eu vou usar também a pistola de silicone para que a gente tenha a contenção da resina, que ela não se espalhe, não vá para onde não deve ir. Então, é um processo que tem que ser feito com calma. Vocês estão vendo, parece devagar, né? Mas a velocidade é cerca de 10 vezes a velocidade que eu trabalhei. Porque é um processo que você precisa fazer com atenção. Eu remarquei todos os caminhos para que eu pudesse ver, se vocês perceberem, com o compasso eu refiz as marcações para que eu pudesse trabalhar com um círculo perfeito. Então eu peguei o lápis aquarelável da Carandache e refiz, só que em vez de azul eu usei o verde, de forma que ficasse aparente para que eu pudesse demarcar com silicone, com a pistola de silicone, a minha margem. Tem que ter paciência? Tem que ter muita paciência, mas é um processo. E ele precisa ser o mais preciso possível.
realmente a gente precisa ter bastante atenção e usar todos os componentes que podem nos ajudar, e nesse caso aí foi essencial o compasso. Não é fácil fazer uma mandala sem que você faça com o uso do compasso. Tem gente que consegue, eu sinceramente não consigo. Feito esse primeiro passo, o que a gente vai fazer? Eu peguei a cola branca comum, e peguei um novelo de sisal e estou fazendo o entorno. É fácil? Não. A cola gruda no dedo, o dedo gruda no sisal, o sisal sai do lugar, e é um processo que é de extrema paciência, e você sai com o dedo bem sujo. Eu preferi não fazer com luva, até porque a cola branca não é uma coisa tóxica, para que eu pudesse saber, perceber a velocidade e a exata consistência que deveria ter a cola para que eu pudesse trabalhar. É um processo difícil para quem faz, maçante para quem assiste. Então, eu acelerei bastante a velocidade, mas que vocês podem ver que eu estou simplesmente prendendo o sisal. Aí, esse bloquinho que vocês veem é um bloquinho que é um godê. Eu vou deixar na descrição também direitinho o nome dele, tudo certinho, porque ele ajuda demais para fazer esse tipo de trabalho que eu queria fazer aí. Eu estava usando a Mega Mass do Gato Preto, mas eu não gostei do efeito, não era o efeito que eu queria. Então, eu simplesmente tirei e recomecei. Isso tudo é paciência. Vocês viram que o processo nem sempre sai como a gente gostaria que ele saísse. Fica na cabeça. Então, eu resolvi trabalhar com os verdes. Vocês veem aí que eu estou aproveitando para criar uma flor usando... um espaço no meio diferente. Aí, essa tinta é a tinta transparente da Pebel. Eu não gostei muito do efeito. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi transformar ele numa mancha verde. E aí, usei novamente a tinta. Mas o que eu achei? Essa tinta verde, o verde veronese, da Lefranc Bourjois. A tinta da Lefranc, ela é mais grossa, então ela demora um pouco de tempo para ficar como você gostaria. Eu botei a pedra ali para aproveitar a tinta para evitar que ela caísse. Mas enfim, e nesse cantinho externo que vocês estão vendo eu trabalhar, eu estou trabalhando com massa de modelar da Corfix para fazer um arremate externo. A minha ideia era fazer esse arremate de forma que eu pudesse depois pintar com aerógrafo. Mas eu confesso a vocês que eu estou em dúvida se eu vou pintar ou não. Enquanto eu estou botando áudio nesse vídeo, a mandala não está pronta ainda. Eu já fiz todo o processo, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. E essa eu acho que é a grande brincadeira do negócio. É você pensar e repensar e mudar. E aí, eu arranco a florzinha, arranco o meio, acho o meio por baixo do MDF, porque eu olhava e falava assim, esse negócio não está no meio. A posição em que eu me encontro não é muito grata para escolher o meio. E mais uma vez eu vou contar para vocês que eu tomei um banho de resina porque eu usei o copo errado. A resina furou o copo e eu tomei um banho de 100 ml de resina, para minha tristeza. E resina não é uma coisa barata e nem fácil de sair. Mas isso é outra coisa. Essa resina eu usei a resina com o Magic Blue. É o pozinho que ele é um pó branco. Quando ele é misturado, ele tem leves reflexos azuis. Depois de colocar a resina,
eu passei um bom tempo olhando para mandala. E aí resolvi usar no meio a massa de modelar branca, porque aí ficaria de acordo com o que eu queria. É mica. É um produto que vem da Golden, que é maravilhoso, que eu adoro usar, que ele imita pedraria. O que vocês... Imita não, é um mineral, no caso. Mas o que vocês podem perceber é que ela ainda está muito parecida com a corda, mas não é a mesma tonalidade, não vai ficar a mesma tonalidade quando secar. E aí, falta o último pedacinho branco que eu vou preencher de uma maneira bem diferente, bem original, e vocês vão ver. Eu vou mostrar a execução do processo, para vocês verem que dá para a gente fazer muita coisa desde que a gente esteja com paciência. Para arrematar essa flor, eu novamente encontro o meio. Na verdade, eu chamo de flor, mas não é uma flor. É algo que é abstrato, mas que tem as cores que eu gostaria que tivesse. Então, aí eu resolvi testar, achei que ficou bom, mas eu queria que ficasse perfeito. E enquanto não fica perfeito, eu não sossego. E não vai ficar perfeito, porque foi feito por mãos humanas, certo? Mas vocês aí podem ter uma breve ideia do que essa mandala vai se tornar. E eu espero que vocês fiquem tão satisfeitos com o resultado como eu tô ficando, porque eu tô gravando o áudio ainda sem ter terminado a mandala. Amanhã é que nós teremos o resultado final. E aí, com tudo seco, vocês vão poder ver. Essa corda, é importante dizer, esse sisal, eu resinei ele, eu passei a resina nele para que ele ficasse bem preso e que não saísse. Eu não queria que as pontas ficassem aparecendo. Então, é um trabalho bem... E eu estou cobrindo de branco, de tinta branca, as sujeirinhas que eventualmente tenho nesse caminho aí para vocês, que amanhã eu vou preencher. Eu espero que vocês tenham gostado e que estejam gostando. É uma mandala totalmente diferente do que eu já fiz até hoje. Mas a gente tem que usar, né? O negócio é criar. E se a gente pensar fora da caixinha, a gente tem mais chance de conseguir ter um trabalho bonito, diferente, ou apenas entender como as coisas funcionam. Nesse caso, a massa de modelar, ela ficou transparente em alguns lugares. E isso não estava nos meus planos. O que eu fiz? Eu resolvi usar o aerógrafo, porque pareceu a melhor solução para pintar sem fazer uma coisa chapada. Então, com o aerógrafo, eu continuei o meu trabalho e esse papel branco em cima é apenas para proteger um pouco da tinta, para que ela não caia nos lugares errados. Mas depois eu fui percebendo que ele não era necessário. Feito isso, eu queria ainda coisas mais diferentes nessa mandala. Queria mais coisas que a gente pudesse ver como funcionariam juntos. E essa mandala é uma mandala, curiosamente, aliás, eu nunca tinha feito uma mandala que fica muito melhor pessoalmente do que em foto. Então, é uma mandala que você tem o centro com tinta, a segunda volta, essa que eu estou fazendo agora, ela é feita com resina partida. Então, há grãos em pé, deitados, fazendo, não um mosaico, mas fazendo um relevo. Porque se você reparar, você tem o primeiro relevo, que é esse. Depois você tem um batido de mica, que ele é bem baixinho. Em seguida, o sisal. Depois a resina azul. E, por fim, a pasta de modelar violeta. Então, você vê que é um trabalho totalmente voltado a descobrir novas técnicas.
realmente eu achei algumas coisas que certamente farão parte dos meus próximos trabalhos. Eu achei muito interessante essa questão de você quebrar a resina e fazer como se fosse um geodo. Nesse caso não era um geodo, mas eu tenho assim 1 trilhão de ideias mais para meio de mandala. Vem aí uma outra ideia. Então, não faltam ideias, mas o importante é testar. O que me impressionou nessa mandala é que ela é realmente muito, 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 muito mais bonita pessoalmente. É uma mandala que eu diria que não é uma mandala fotogênica, mas ela ficou muito interessante como um trabalho e eu tenho certeza que numa parede ficaria muito bonita, porque a fotografia chapa tudo, você não consegue ver se isso está deitado, se está em pé, e é interessante você ver as nuances e o volume. A última parte da resina, eu já falei, eu usei o Magic Blue. Então, você tem todo um trabalho dedicado a fazer experiências com texturas, que mais tarde elas podem ser aplicadas em partes ou num todo. Vale a pena. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar sobre esse processo, eu estou à disposição, é só deixar nos comentários, eu leio e respondo. Outra coisinha, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Por favor, essas coisas que todo mundo fala, mas que é super importante para quem está fazendo esse trabalho. O trabalho é mais divulgado e a gente ganha muito mais seguidores e as pessoas passam a conhecer o nosso trabalho. E eu vou estar sempre muito mais estimulada a fazer conteúdos. Vocês já me conhecem, já sabem como eu funciono, então é só me acionar que eu vou ter um imenso prazer de explicar qualquer dúvida que por acaso tenha ficado. É realmente um trabalho bem diferente. Eu aconselho a vocês a experimentarem essas técnicas, principalmente com quem faz venda presencial. Ela ficou muito mais interessante pessoalmente. Eu talvez, pessoalmente, essa borda que era branca, ela ficou muito mais legal, violeta. E a gente tem uma mandala de boas energias, que era isso que eu queria. Uma mandala ligada à ar, à terra, à água e à espiritualidade, que é do violeta. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistir.